Olá, boa tarde a todos, a todas e a todos que estão com a gente agora nessa tarde para falar de moda e literatura. Eu queria pedir desculpa pelo atraso, mas já queria começar com a mesa da Janete Salomão. Queria só dizer que quando começaram os trabalhos para a gente organizar o congresso, eu pensei na Janete imediatamente. Agora vai ser a Janete que vai falar, depois a Stephanie Guerra, que também foi uma pessoa que eu conheci faz pouco tempo, mas que já adora o trabalho, e eu vou falar também no final sobre minhas novas pesquisas sobre moda. Então, primeiro a Janete vai falar sobre bonequinha de luxo e Truman Capote. Queria agradecer a presença dela e convidar ela para falar para a gente. Muito obrigada a todos. Olá, boa tarde a todos, todas, todos. Como vão vocês? Joana, tenho que te agradecer o convite por estar aqui. Estou muito feliz de participar desse evento tão incrível. Momento que a gente pode discutir moda, é maravilhoso. Vou falar brevemente aqui. Eu sou professora, eu atuo em cursos de graduação, pós-graduação, também cursos livres. Trabalho lecionando em moda, design, arquitetura. Eu tenho formação em moda e também formação em letras, mestrado em literaturas na PUC, doutorado também em literaturas na UFMG. E eu também sou escritora, além de escrita acadêmica, eu estou escrevendo ficção, estou lançando agora meu primeiro romance e tenho um livro de contos publicado. Então, vou falar para vocês hoje sobre essa temática, fantasmagorias da moda e sua função estética em Bonequinha de Luxo, de Truman Capote. Essa pesquisa que eu vou trazer aqui, um pedacinho do que foi a minha tese, a minha pesquisa para a tese que eu defendi em 2019 na UFMG, em literatura comparada. Então, quero trabalhar com vocês. Pensar o que é fantasmagoria. Inicialmente, eu vou trabalhar um pouco esse tema para vocês entenderem, né? Quem nunca teve acesso a essa ideia de fantasmagoria, eu vou trazer para vocês, e logo em seguida eu vou trabalhar alguns aspectos da novela capotiana, que é a Bonequinha de Luxo. Então, a fantasmagoria, gente, na minha pesquisa, ela vai se manifestar como uma aparição. Tá? Nós vamos tentar ver a fantasmagoria não como algo que se concretiza, ela não se cristaliza, né? Ela sugere aquilo que foge a uma definição. São temas mais difíceis e de maior evanescência. Por isso mesmo que esse conceito ele já foi amplamente trabalhado na filosofia, nas artes. Nessa pesquisa que eu vou trazer para vocês, nesse recorte aqui, eu quero observar a fantasmagoria como um elemento estético em Bonequinha de Luxo, de Truman Capote, e no filme homônimo, um pouquinho. Na minha tese eu desenvolvo bastante, inclusive na tese eu trabalho uma comparação entre o livro Summer Crossing, do Truman Capote, e a Bonequinha de Luxo, que foi uma origem para a Bonequinha de Luxo, depois, se vocês quiserem ler o livro. Então, a partir dessa obra, eu quero trazer aí alguns aspectos da vida social compartilhada nos grandes centros urbanos, característicos dessa época, né, essas décadas, 1950, 1960, lembrando que a gente está falando aí de um período pós-guerra. Isso está aparecendo lá nas obras, né? Nessas duas obras que eu vou falar. E importante pensar também nessa apresentação que a moda ela é capaz de modificar estruturas rígidas de controle, demonstrando a sua disposição em ser afetada pelas mudanças sociais e também de efetivar mudanças sociais. Muitas pessoas acham que a moda é apenas um sintoma, mas não. A moda tem esse poder de modificar, de alterar questões sociais. Para apresentar, para quem não conhece, né, o Bonequinha de Luxo, o livro, ele foi publicado em 1958, é uma novela de Truman Capote. O ponto de vista da narração é de um escritor que conheceu a personagem, que é a Holly Golightly. Ele conviveu com ela por um tempo,
A Holly já desapareceu da sua vida quando ele narra os fatos, ela não está presente ali na leitura da obra, né? Quem já leu sente isso, que você ouve falar da Holly, você ouve falar do que ela fez, tem sugestões, ela é uma figura fugidia, e há um final indefinido, a gente não sabe o que acontece com a Holly ali no final, né? Só podem ser várias possibilidades. Esse escritor, ele também não tem seu nome mencionado, ele foi apelidado de Fred, que é o nome do irmão da Holly, e ali também há indicações de que ele seja homossexual. É uma obra originária, no caso, no tratamento ali da minha tese, essa é uma obra originária, porque a segunda obra vai ser A Breakfast at Tiffany's, de 1961, que é o filme, que é uma comédia romântica dirigida por Blake Edwards. O roteiro foi de George Axelrod. É estrelada por Audrey Hepburn como Holly Golightly. Por gosto do Capote, seria Marilyn Monroe. Imaginem, a gente teria aí uma obra completamente diferente, seria outra obra aos nossos olhos, né, com esse tempo. Na minha tese eu desenvolvo isso mais, hoje eu não vou falar sobre isso, mas como a presença da personagem Audrey Hepburn repercute nessa adaptação para o cinema, como isso muda tudo, como essa figura que é a Audrey Hepburn modifica a estética feminina daquele período e de aí em diante. Então, essa é a obra adaptada. Há diversas semelhanças, né, entre a adaptação e a obra original, mas também diferenças significativas em relação a essa obra do Capote, sendo o desfecho romântico a principal disparidade. Isso muito em detrimento das questões do tempo mesmo, desse período, 1950, 60, da censura, opções ali mesmo do roteiro, do que podia ser mostrado, né, daquela sociedade daquele tempo. A fantasmagoria, então, ela é um elemento estético que tem relação com esse ser imagético e o seu significado. Há imbricações entre a matéria e o sentido, a relação entre fantasmagoria e capitalismo, este, como um produtor de fantasmagorias, vai aparecer também na obra. Eu vou falar brevemente sobre esse percurso histórico da fantasmagoria, o que é isso, né? A gente tem a lanterna mágica, que é um instrumento óptico, que esse é o ancestral do cinema. Foi inventado em 1660. Depois disso, o fantascópio, o panorama, que são aparelhagens que encantavam aí o público. A fantasmagoria, então, tornou-se um fenômeno sedutor, porque ela unia tanto um pensamento científico quanto um pensamento mágico e mítico, né? Uma magia, que mediava as relações humanas em suas questões essenciais. Nós temos aí algumas obras que vão retratar essa atmosfera, né? O teatro e a ilusão, nós temos aí toda a obra shakespeariana, eu estou trazendo aí uma imagem de A Tempestade, nós teremos aí toda uma imagem, né, que vai nos trazer essas sensações e emoções que a fantasmagoria nos traz, o barroco, luz e sombra. Aqui eu estou trazendo para vocês uma imagem que é de Robertson, ele era um ilusionista de 1867, ele fazia incursões pelo Mosteiro dos Capuchinhos, e ali ele colocava dispositivos óticos, acústicos, que provocavam confusão, que traziam dúvidas nas pessoas, que traziam medo. Então, eram momentos em que a gente também tem essas sensações ali nas condições sociais e políticas da época. Nós estamos falando aí de um período que vai acontecer a Revolução Francesa, o Reinado do Terror, de Robespierre, está ali também, naquele período. Então, havia uma recepção muito grande para esses espetáculos fantasmagóricos. Aqui tem uma citação do Vermeer, numa atmosfera, numa metáfora usual, o homem era um ator em uma peça dirigida pela fortuna e pela possibilidade. Em outra, a natureza dirigia as ilusões que enganavam os espectadores. E em sua versão religiosa, Deus mostrou sua habilidade e abundância no Teatrum Mundi. Mas o homem sempre soube que ele fazia parte da peça. A própria vida, e especialmente a vida cortesã, era também um teatro.
A vida da corte se assemelhava a um baile de máscaras em que a aparência tinha que substituir a realidade. Enganar e deslumbrar era a arte do cortesão, particularmente numa sociedade absolutista, onde os rituais cortesãos se tornavam cada vez mais importantes. Vamos lembrar aí, fazendo já uma associação com a bonequinha de luxo, que ela também ela cumpria também esse papel de cortesã. De certa forma, ela também praticava esses rituais, né? O termo é um termo em tensão. A fantasmagoria assume o peso da dialética moderna, da verdade, da ilusão, subjetividade e objetividade, engano e libertação, e até mesmo a vida e a morte. É uma estranha relação entre o conflito e esclarecedor e o supersticioso e o arrepiante. Então, vocês podem notar a dificuldade de se dar um conceito definido para esse termo, né? Eu pesquisei para minha tese toda a literatura benjaminiana, então é um filósofo alemão, Walter Benjamin, e em momento algum eu encontrei uma definição para o termo fantasmagoria, apesar de que a todo momento eu me deparava com a palavra ou palavras similares ou situações em que a fantasmagoria estava presente. Também Pirandello, durante a minha pesquisa, eu também não encontrei uma definição específica, então estou mostrando para vocês que é um termo escorregadio, evanescente. Aqui Walter Benjamin vai falar da literatura, como está na literatura a fantasmagoria. Ele ressalta ali no romance policial que contribuiu para a fantasmagoria da vida parisiense no século XIX, As Flores do Mal, de Baudelaire, né, a experiência com a narrativa científica, com a moderna cosmogonia, com a representação dos fenômenos patológicos, e também Edgar Allan Poe, O Mistério de Marie Roget, Os Crimes da Rua Morgue, A Carta Roubada, são obras incríveis, que é impossível não se notar a presença da fantasmagoria nessas obras. A fantasmagoria como um fenômeno tão material quanto imaginário, esse aspecto holográfico dos objetos à nossa volta. Então, a minha pesquisa se baseou muito nessa busca de tentar entender essa holografia que partia dos objetos. Aqui eu selecionei 2 objetos que estão na obra Bonequinha de Luxo, no caso, um objeto e um animalzinho, né? O objeto é essa gaiola, ela tem todo um sentido ali na busca da liberdade de uma pessoa que se sente aprisionada e como isso reflete uma relação de amizade com o narrador. E nós temos o gato, que é a própria simbologia de quem era Audrey Hepburn, a bonequinha de luxo, né? A Holly Golightly. Às vezes até eu mesma misturo ali personagem com atriz. E quem era essa personagem e como a vida dela estava refletida nessa situação do gato na sua casa. Um gato que não tinha nome, era um gato de rua, que morava na casa dela e que ia e voltava, enfim. Essa relação dela com esse gato. Aqui nós temos uma cena importantíssima, é a cena principal do filme. Nós temos a personagem principal, a Holly, no filme, ela está caminhando pela Quinta Avenida e ela para ali naquela vitrine da Tiffany's para tomar o seu café da manhã. Ela é uma fantasmagoria de si mesma e de muitas mulheres que desejavam viver para além do casamento, que até a geração anterior era o destino de todas as mulheres de bem, né? Nós estamos vivendo ali o American Dream, que é a fantasmagoria da modernidade, que é um sonho de liberdade, a possibilidade infinita, recursos ilimitados. Esse é um momento do pós-guerra, né? Retornar a mulher ao seu lugar, que é a casa. Então, essa é a condição. E é bom a gente lembrar que essas jovens, são várias jovens, a Holly Golightly, ela está ali representando várias jovens. Elas eram seduzidas pelas possibilidades de sucesso nas carreiras de modelo, de atriz. Elas desejavam tornar-se celebridades, socialites. A moda e toda a sua carga fantasmagórica colaborou para a sedução dessas mulheres, que viam nas roupas, nas joias e todo o aparato de beleza uma forma de expressão pessoal.
a possibilidade de se manifestar num mundo patriarcal. Então, o American Dream é essa fantasmagoria. Alguns efeitos do modelo econômico e político vigente desse período também são observados nas obras analisadas, como constituídos por meio de uma estética que se revela fantasmagórica e que também expõe essa fantasmagoria próprias das sociedades do período. Aqui eu fiz uma definição rápida do que eu estou chamando de sociedade na modernidade. Eu estou chamando aí forças sociais, as configurações de vida, as originalidades. Eu estou usando a definição de Ottaviani, os impasses da sociedade civil, urbano-industrial, burguesa ou capitalista. Então, esse é o que eu estou usando como definição para vocês compreenderem. Aí, gente, eu vou trazer aqui para vocês, diretamente do livro, né? Eu trabalhei com a obra original em inglês, do Truman Capote, mas eu trouxe aqui uma tradução minha. Ele tem um momento logo inicial lá do livro em que uma personagem está conversando com o narrador, né? Que não tem nome, nesse momento ele não tem um nome exatamente. Então, eles estão conversando sobre a Holly, está acontecendo uma festa ali na casa, no apartamento da Holly, e eles estão conversando. E ele diz assim, então, ele disse, o que você acha? Ela é ou não é? Aí o narrador responde, é o quê? Ele fala, uma impostora. Eu não teria pensado assim. Você está enganado. Ela é uma impostora, mas, por outro lado, também está certo. Holly não é uma impostora porque ela é uma impostora de verdade. Ela acredita em toda essa porcaria que ela acredita. Não há quem a convença do contrário. Eu tentei com lágrimas escorrendo pelas minhas bochechas. Benny Pollan, respeitado em todos os lugares, Benny Pollan tentou. Benny tinha em mente se casar com ela. Ela não queria. Benny gastou talvez milhares de dólares a mandando para psiquiatras. Até o famoso, o que fala somente alemão, cara, até ele jogou a toalha. Você não consegue tirar ela dessas. Ele apertou o punho como se fosse esmagar algo intangível. Você não consegue tirar ela dessas ideias. Tente algum dia. Peça a ela para te contar algumas das coisas que ela acredita. Essa é a figura. A gente ouve falar dos pensamentos da Holly. Ela é essa figura evanescente. A gente não tem acesso exatamente ao que ela está pensando. Então, aí eu vou discorrer um pouquinho sobre essa expressão que é paradoxal, né? No original, she believes all this crap she believes. Incorpora a ideia de fantasmagoria social, ao mostrar que a personagem projeta suas fantasias e mentiras acreditando nelas. Ela projetava essas mentiras, e é interessantíssimo na obra literária, e no filme isso aparece, de certa forma, ela contando as coisas em que ela está dizendo, e a gente vê que são absurdos, mas ela acredita, ela demonstra acreditar naquilo que ela está dizendo, naquela fantasmagoria que ela está criando. Ela não se vê como uma prostituta, não se nomeia assim, é como se ela fingisse ser prostituta sendo. E, gente, quem viu o filme e não leu o livro, no livro a gente tem isso muito mais bem explorado. No livro a gente vê claramente essa nomeação, né, de que ela é uma prostituta. No filme a gente não vai ver isso por causa da censura, está tudo ali muito articulado, de forma que a gente vai inferir sobre isso, mas a gente não vai ter certeza, né? Apesar de que, vendo o filme, assim, 2, 3 vezes, você tem essa certeza. Esse paradoxo é a base da fantasmagoria social criada na obra, que vai ser refletida no filme de forma um pouco diferente, pois a censura e sua idealização de modelo americano de mulher não permitirão que seja encenada essa prostituta pura, como descreveu o Capote. Aqui uma outra cena que a gente já começa a falar, aliás, são muitas cenas criadas num romance em que a gente tem descritivos de vestuário. Então, na minha tese, eu consegui catalogar 17 cenas importantes, né? Aqui eu trouxe uma que é bastante característica, que eu vou falar rapidamente, tá, gente? Eu vou falar do vestido main bouché.
Então, no trecho está assim, ela esfregou o nariz e se concentrou no teto. Hoje é quarta-feira, não é? Então, acho que vou dormir até sábado. Dormir de verdade. Sábado de manhã, pretendo ir ao banco. Depois vou passar pelo apartamento e pegar uma ou duas camisolas e o vestido membuchê. Em seguida, vou me apresentar em Idlewild. Enfim, vou parar por aqui, não precisa da gente ler o restante. Aqui, então, há uma relação, né, entre o ser humano e as coisas, né? Essa relação que a gente vai ver. O vestido membuchê, lá no original em inglês, a gente não vê o vestido membuchê, a gente vê duas camisolas e o membuchê. A tradução trouxe o vestido membuchê, talvez para trazer um contexto, né? Mas membuchê aí é já um vestuário, ao mesmo tempo que é o nome do designer, né? Que é esse couturier americano, Men Rousseau Boucher. A Holly desejava ser uma socialite, a sua fantasmagoria, e ela também desejava parecer rica. Isso é muito importante como a caracterização na hora de citar esse vestido. E, assim, historicamente, a gente pode ver o que significa estar vestindo um membuchê, né? Há todo um contexto importante ali para fazer essa associação entre o membuchê, o vestido membuchê e as socialites, as mulheres referências, né? Há vários trechos descritivos da personagem, então, na obra, que demonstram a interferência de Truman Capote por meio desse recurso criativo literário. Então, a descrição da indumentária, do vestuário, da moda no romance é um recurso criativo literário. Isso é importantíssimo a gente ressaltar, que por meio desse recurso criativo literário, ele vai atribuindo características externas à personagem de forma a dar-lhe contornos internos, criados na mente do leitor com o auxílio da sua imaginação. Então, nós vamos criando ali uma figura específica, que eu estou associando a vocês à imagem que a gente já tem criada pelo cinema, né? Aqui um outro trecho. Esse trecho é muito interessante, é o descritivo da personagem principal logo ali no começo da narrativa. Ela ainda estava na escada, e justamente é essa cena anterior aqui que vocês estão vendo, ó, essa cena retratada no cinema. Isso aconteceu muito. A adaptação do roteiro pegou muitos desses trechos interessantes e descritivos do Capote e transformou isso em cenas. Ela ainda estava na escada, agora chegou ao patamar, e a miscelânea de cores de seus cabelos de garoto, com listras castanho claras, mechas loiro albino e amareladas, capturavam a luz do corredor. Era uma noite quente, quase de verão, e ela estava com um vestido preto, leve e elegante, sandálias pretas e gargantilha de pérolas. Apesar da magreza sofisticada, tinha um ar de saúde, mantida à base de cereais do café da manhã, limpeza feita com sabão e limão, um rosa rústico esfumaçado nas bochechas. A boca era larga, o nariz arrebitado, um par de óculos escuros escondia seus olhos. Era um rosto para lá da infância, mas para cá da mulher. Calculei que tivesse entre 16 e 30 anos. Como soube depois, estava há 2 meses do seu 19º aniversário. Então, esse descritivo ele é bem articulado para chegar ao cinema, né, com essa imagem que a gente vê aqui de Audrey Hepburn. Aqui uma outra descrição, ela nunca estava sem seus óculos. Gente, e é muito interessante notar que lá no livro, por que ela não está com seus óculos? Porque ela tem miopia gravíssima, ela não consegue enxergar sem seus óculos, né? Estava sempre bem-humorada, havia um bom gosto coerente na simplicidade de suas roupas, os azuis e cinzas e a falta de brilho que faziam com que ela própria brilhasse. Vocês estão vendo que o escritor ele vai dando as linhas do que era a personagem. Então, é muito interessante perceber como que isso é transposto para o cinema, né? Alguém poderia pensar que ela fosse modelo fotográfico, talvez uma jovem atriz, exceto pelo óbvio, julgando pelos seus horários, ela não tinha tempo para nada. Olha só, está nas entrelinhas aqui, né? Por que ela não tinha tempo para nada? Né? Ela provavelmente
não era uma atriz, não era uma modelo fotográfico, ela era uma acompanhante de luxo, uma prostituta de luxo, uma bonequinha de luxo, né? São essas as expressões. Aqui a figura belíssima dela, com esse traje incrível, também tem um descritivo maravilhoso, eu não trouxe ele para vocês não, mas tem esse descritivo no livro, que é muito incrível, como ela compõe esse look. E aqui, essa descrição é antes dela se tornar esta Holly, que a gente vê, que é a gente, na leitura do romance, a gente fica procurando a Holly. Então, a gente começa com aquela Holly sofisticada, com essa Holly descrita como super estilosa. E aí, em certo momento, a gente chega nessa Holly aqui. A garota tinha 15 anos, isso foi quando ela chegou em Nova York, né? E o Capote falou isso em entrevistas, que eram milhares de garotas que vinham do interior para a cidade grande, com essa mesma característica. A garota tinha 15 anos, mas era estilosa. Ela era ótima, vistosa, mesmo usando óculos dessa grossura. Mesmo quando ela abre a boca e você não sabe se ela é uma caipira ou uma Oki, que é a nativa de Oklahoma, né, gente? Esse trechinho é meu. Ou o quê? Eu ainda não sei. Meu palpite, ninguém saberá de onde ela veio. Ela é uma maldita mentirosa. Talvez nem ela se conheça mais. Mas levamos um ano para suavizar esse sotaque. Como fizemos isso, finalmente, nós lhe demos aulas de francês. Depois que ela imitava o francês, não demorou muito para que ela pudesse imitar o inglês. Nós a modelamos pelo tipo de Margaret Sullivan, mas ela poderia lançar algumas curvas por si mesma. Nesse período, nós temos a criação mesmo, fantasmagórica, essa criação, essa imagem de mulheres artistas, de modelos, que não existiam, né? Que elas eram criações dos grandes estúdios. Aqui, eu vou fazer uma associação para vocês, para a gente pensar no filme, né? Vamos olhar esse cenário, ele é bem descrito no livro dessa forma. No livro a gente sabe que ela está aqui provisoriamente, que ela tem caixas espalhadas por todos os lugares, mas tem uns recursos que são próprios do cinema, que são muito interessantes. Por exemplo, nós estamos aqui com a Holly, ela estava dormindo, né? Eu mostrei essa cena anterior, ela ali na cama, o gato, e aí tocou a campainha, ela foi atender, ela veste uma camisa masculina. De quem era essa camisa? Né? Provavelmente de algum acompanhante dela. Então, fica claro aqui que ela estaria com alguém nesse momento aqui, que era essa camisa que não era dela. E há outras referências aqui que não vão nos mostrar quem é essa personagem, né, de forma sutil. Por exemplo, aqui nós temos como um elemento estético esse sofá, que na verdade ele é uma banheira, como vocês podem ver, é uma banheira cortada, né? Então, é como se essa sala fosse, na verdade, um lugar íntimo, como se essa sala fosse, na verdade, um lugar, um banheiro, um lugar onde ela pudesse ter intimidade ali com alguém, né? Toda a casa dela passa essa ideia, é tudo uma coisa só ali. Nós temos também a censura nesse período, eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Há uma cena no filme que há um striptease, né? E essa cena é muito parecida com aquela que eu mostrei para vocês, aquelas imagens em que das fantasmagorias, em que havia toda uma preparação do cenário, que surgia alguma coisa por trás da cortina. Essa cena, ela é muito interessante para mostrar exatamente isso. A gente tem aqui, ó, replicado num espelho atrás das personagens que estão sentadas aqui, olhando essa cena do striptease. A gente tem uma banda que está atrás de uma cortina transparente, isso era muito comum naquele momento, e a gente tem todo esse descritivo, a gente pode observar e perceber como que isso passou pela censura. Essa cena não era para ter entrado. Janete, minha querida, sim, estamos nos dirigindo ao final. Tá ótimo, eu vou finalizar aqui então, tá? Tá bom.
Então, pessoal, vou pular aqui algumas coisas. Isso aqui é parte do roteiro da Audrey, que mostra como ela interferiu no roteiro. Deixa eu pular. Vou pular algumas coisas aqui. Aqui mostrando para vocês a questão da mulher moderna, né? A geisha era a geisha americana de Truman Capote. Nós temos aqui o vestido Membuché, que foi usado por Wally Simpson no seu casamento. E então isso também representa quem era esse grande designer. A Holly, aqui eu estou realmente encaminhando para o final, esse mais um slide aí, finalizamos. A Holly, ela não era precisamente uma acompanhante, o Capote fala isso. Ela não tinha emprego, mas acompanhava homens de contas recheadas para os melhores restaurantes e boates, com o entendimento de que o seu acompanhante era obrigado a dar-lhe algum tipo de presente, talvez joias ou cheque, né? Não havia envolvimento emocional de nenhum dos lados, poderia levá-lo para casa à noite se quisesse. Então, essa é uma entrevista do Capote que ele conta como é que foi aí essa criação da personagem. Aí ele fala que ele queria resgatar essa garota desse anonimato, preservá-la para a posteridade. São autênticas geishas americanas, né, nesse período aí do pós-guerra. Há uma imaterialidade no material, há uma aparição que pulsa nos objetos, nas figuras, nas personagens, nas imagens e a sua fantasmagoria. Aqui eu coloquei umas referências e um agradecimento a vocês por terem me ouvido aqui nesse momento. Joana, para você. Janete, muito legal essa história da bonequinha de luxo, do Membuché, acho que ficou ótimo. E é interessante a gente pensar nessa relação da roupa com os estados de espírito das personagens, né? Isso que eu acho... E com a própria época. Sim. Isso eu acho uma relação super legal. Acho que a gente vai ter perguntas no final, ou não, porque eu já quero fazer algumas perguntas e a gente deixa tudo para o final. Agora, eu queria chamar a Stephanie Guerra, que tem um trabalho muito interessante que a gente vai ouvir agora sobre costureiras, né, Stephanie? Sim. Isso, Paulo, eu ia te pedir isso. Obrigada. Bom, boa noite. Eu queria agradecer o convite feito pela Joana. Eu me sinto muito prestigiada em participar dessa mesa, dialogar com outras pesquisas e fazer parte da programação desse seminário, que é tão importante para a consolidação dos estudos sobre moda no Brasil. Eu vou começar minha fala me apresentando, para vocês entenderem como que eu cheguei nesse meu tema atual, que são as narrativas e experiências urbanas de costureiras atuantes na cidade de São Paulo durante o século XX, mais especificamente durante a segunda metade do século XX. Vocês estão vendo a minha apresentação? Está tudo certo? Bom, eu venho da arquitetura e do urbanismo, eu faço doutorado no departamento de História da FAU, USP, onde eu também fiz o meu mestrado e minha graduação. O meu orientador é o professor Renato Simbalista, e as minhas pesquisas buscam iluminar pontos de conexão entre moda e espaço, construindo um olhar interseccional entre história da moda e história das cidades, e no caso das costureiras, englobando também a história das mulheres das classes trabalhadoras. Esse meu tema de pesquisa atual, ele começou a se delinear ainda no mestrado, onde a minha questão era entender como moda e espaço urbano se relacionam em São Paulo, ou como uma atividade econômica específica, no caso a produção e o comércio de roupas, constituem territórios emblemáticos da cidade. E aí eu elegi a Rua José Paulino como território emblemático, que é o principal endereço do polo têxtil de confecções do Bom Retiro, e possivelmente a rua de comércio de moda popular mais conhecida e mais visitada na cidade. Então, para reconstruir a história da José Paulino, eu realizei entrevistas com fundadores de confecções sediadas na rua durante o primeiro ciclo produtivo dela, que durou, grosso modo, entre as décadas de 30 e 80, período no qual integrantes da comunidade judaica eram proprietários da maioria das confecções. Depois esse protagonismo foi passando para a comunidade coreana,
que é a comunidade protagonista até hoje, lá no Polo do Bom Retiro. Nessas entrevistas, quando eu perguntava a respeito do processo produtivo das roupas, mais especificamente sobre a etapa da costura, ouvi em diversas ocasiões que as responsáveis pela costura eram costureiras que moravam na Casa Verde, que é um bairro localizado na zona norte de São Paulo, às margens do Rio Tietê e relativamente próximo ao Bom Retiro. Essa resposta recorrente em relação às costureiras me chamou a atenção e eu fui ver se existia alguma coisa escrita sobre elas, porque eu queria saber mais quem eram essas mulheres que estavam na linha de frente da produção dessa moda popular que saía do Bom Retiro e que correspondia a uma parcela importante da moda que estava vestindo essa população urbana e assalariada dos setores médios, que se consolida em paralelo ao crescimento da metrópole paulista ao longo do século XX. Bom, eu não encontrei nada escrito especificamente sobre elas e decidi, então, estudá-las, com o objetivo de contribuir para a caracterização da vida das mulheres na cidade, e aí eu estou falando da vida das mulheres das classes médias e baixas, das classes trabalhadoras, dos setores médios, enfim, da mulher entendida como uma mulher comum, e, a partir desse recorte nas costureiras, desvelar as especificidades que o trabalho com moda acarreta nas experiências urbanas dessas mulheres. Então, a pesquisa ela parte da ideia de que a moda pode atuar como uma das mediações da experiência urbana feminina. E aí aqui uma clivagem de classe já se impõe, porque essa experiência urbana a partir da moda se dá de maneira distinta entre as mulheres das elites e as mulheres das classes trabalhadoras. Nas classes altas, essa mediação vai se dar muito a partir do consumo. As lojas de departamento são tidas como um dos poucos espaços onde as mulheres das classes altas podiam circular desacompanhadas num momento aí entre final do século XIX e início do século XX, quando as mulheres burguesas ainda estavam bastante restritas ao universo doméstico. No caso de São Paulo, o trabalho da Maria Cláudia Bonadil, né, Moda e Sociedade, Mulheres e Consumo na São Paulo dos anos 20, mostrou como a abertura do MAP na rua 15 de novembro, no centro da cidade, em 1913, e o surgimento de publicações voltadas ao público feminino acarretaram uma nova sociabilidade em uma parcela das mulheres ricas da cidade. Novas atividades passaram a compor os cotidianos dessas mulheres, como idas às lojas acompanhadas de passeios nos novos bulevares do centro da cidade, o footing, ou ver e ser visto, né? Essas novas atividades teriam, então, possibilitado o aumento da fruição do espaço público por parte dessas mulheres. Já para as mulheres das classes médias e baixas, essa experiência urbana tendo a moda como veículo se dá basicamente a partir do trabalho com moda, né, e mais especificamente a partir da costura, que é a etapa do processo produtivo que demanda mais mão de obra. O livro da pesquisadora Wanda Maleronca, Fazer Roupa Virou Moda, um figurino de ocupação da mulher, cuja capa consiste na reprodução dessa tela da Tarsila do Amaral, chamada de Costureiras, de 1950, vai falar bastante das condições de vida das costureiras em São Paulo na primeira metade do século XX. O interessante do trabalho da Wanda é que ela vai mostrar que a associação da costura com o universo feminino se dava em todas as classes sociais, porém com significados e objetivos diferentes. Então, nas classes baixas, a Wanda caracteriza a costura principalmente como um meio de escapar da pobreza e preferencialmente como uma etapa intermediária na vida da mulher trabalhadora, para quem o projeto social mais valorizado também era o casamento e a maternidade. Então, se tivesse que trabalhar fora de casa, o ideal é que o fizesse apenas anteriormente ao casamento. Depois do casamento, ela poderia costurar em casa para a família, contribuindo com o orçamento doméstico. Já nas classes altas, a costura perde tanto esse caráter utilitário quanto o caráter de relação com a cidade. Ela é incentivada muito mais como uma das atividades a serem realizadas dentro do ambiente doméstico, novamente, num conjunto maior de atividades consideradas apropriadas para as mulheres, por realçar um determinado padrão de feminilidade, como a aula de piano, francês e os próprios cuidados com a casa e com a família. Na literatura de ficção, as costureiras de São Paulo vão aparecer em Parque Industrial, o livro que a Pagu, a Patrícia Galvão, lançou em 1933 com o pseudônimo de Mara Lobo. A Pagu vai dizer que a originalidade do livro dela
reside no fato de ser o primeiro romance proletário, como ela mesma define. A gente sabe que a Pagu, além de intelectual e escritora, era ativista política, né, e militante do Partido Comunista. Então, o objetivo da obra seria dar ênfase nessa dupla exploração que as mulheres proletárias sofriam, tanto em decorrência da sua classe, por serem pobres, como em decorrência do seu gênero, por serem mulheres numa sociedade patriarcal. E aí ela vai escolher justamente uma costureira para esmiuçar essa condição de dupla exploração, que é a Otávia, a personagem principal do livro. E aí, seguindo os passos da Otávia pela cidade, a gente se aproxima, via literatura, do cotidiano de uma costureira na década de 30 de São Paulo. Na primeira parte do livro, então, a Otávia trabalha numa oficina de costura pequena na rua Barão de Tapetininga, que é uma rua importante no centro de São Paulo, que teve ao longo de vários momentos do século XX uma aura cosmopolita, por concentrar casas de pele, lojas de sapato, galerias comerciais, livrarias, cafés e também oficinas de costura, ou os chamados ateliês de costura, né? Ela começa, então, esse capítulo como trabalhadoras de agulha, e a primeira frase é essa, né? Rua Barão de Tapetininga, sorvetes e modelos falsos no meio-dia de costureiras. Aqui eu trouxe uma foto desse fotógrafo chamado Pedro Martinelli, sem data, mas quando a rua já tinha virado um calçadão. Mas o que eu acho interessante dessa foto é que a gente só vê uma figura feminina no centro, né? O resto, assim, é mais homens, né? Mas isso já é bem posterior à década de 30. Então, na página 51, né, no início desse capítulo chamado Onde se gasta mais-valia, a Pagu coloca esse diálogo que mostra quem vendia, a Madame Joaninha, uma modista francesa, quem comprava, mulheres provenientes de famílias tradicionais, e a moda que circulava nesse tipo de oficina de costura onde a Otávia trabalhava, né? Roupas comercializadas e ajustadas pretensamente francesas, então ela cita Patou e Chanel, que por sinal se intitulava uma costureira, né, assim como a Zuzu Angel, mas que a Pagu insinua que não eram looks originais, né? Então, experimente esse Chanel, que maravilha, Nora, foi feito para você. É verdade, madame, meu patou rosa está com fivela despregada, mande buscar. A francesa pintada vende para as coloniais ricas, o resto é produção suspeita de Paris. Num segundo momento, a Otávia, então, deixa a oficina de costura, porque consegue um emprego na fábrica de sedas ítalo-brasileira, que de fato existiu no Brás. E aqui é uma imagem do Complexo Fabril, de 1947, no momento de saída das trabalhadoras. E a Otávia consegue esse emprego na fábrica de sedas por intermédio de uma amiga que já trabalhava nessa fábrica e que morava no mesmo cortiço que ela no Brás, que é um bairro da zona leste de São Paulo, muito associado na historiografia às indústrias e ao operariado, e também é onde a própria Pagu cresceu. E essa amiga, a Rosinha Lituana, companheira de cortiço de fábrica, é uma personagem que tem a nacionalidade bem marcada no próprio nome, o que a gente entende como um recurso para marcar a importância da presença do imigrante no proletariado da época. Então, eu coloquei esse trecho, né? Rosinha Lituana está no portão. Uma boa notícia, Otávia. Arranjei lugar para você na Ítalo. Você pode deixar a oficina e vai ganhar mais 5 mil reais por mês. Então, dá para entender aqui, né, que ela ganharia mais na fábrica do que ela ganhava na oficina, e também que seria uma melhora de vida, né, um avanço aí. E um dos motivos que a gente pode inferir, né, que é um avanço, é porque provavelmente ela gastaria muito menos tempo, porque agora ela trabalharia no mesmo bairro que ela mora, né, ela faria tudo no Brás. Então, o tempo de deslocamento casa-trabalho seria mais curto, né. E aí, a personagem da Rosinha Lituana permite que a gente estabeleça um diálogo com as fontes documentais que eu uso na minha pesquisa sobre as costureiras. Então, as minhas questões de pesquisa, elas não consistem especificamente em questões ligadas à literatura de ficção. Eu estou mais interessada nas experiências urbanas, né, ou seja, nas histórias de vida dessas mulheres pela cidade, mas a recuperação de trajetórias de algumas costureiras a partir do cruzamento de informações provenientes de diferentes documentos
permite que a gente dialogue com as representações de costureiras na literatura. Então, a minha pesquisa, né, a gente vai do Brás para o Bom Retiro. Eu trabalho com acervo de documentos de uma confecção, a indústria de malhas ouro, que atuou no Bom Retiro entre 1926 e 1993, e assim como a maioria das confecções do Bom Retiro, essa empresa produzia em larga escala roupas informais, né, acessíveis e para serem usadas no cotidiano, que é o que eu estou chamando aqui de moda popular. E aí aqui a gente tem uma imagem sem data, né, possivelmente anos 40, do interior de uma fábrica do Bom Retiro. No primeiro plano, então, estão as costureiras, né, as mulheres sentadas umas do lado das outras, com suas respectivas máquinas de costura e sendo supervisionadas por uma figura masculina de pé. No segundo plano estão as cortadoras e as mesas de corte, e atrás uma passadeira e duas ajudantes de acabamento. Atrás desse painel de madeira e vidro fica a tecelagem da própria confecção, onde trabalham praticamente apenas homens. E aí isso também é uma constante entre as confecções do Bom Retiro, essa divisão sexual do trabalho no interior da fábrica, né? De um lado a tecelagem, onde trabalham os homens, e do outro lado a confecção, onde trabalham praticamente só mulheres. E aí, a partir de 42, com a CLT, os registros das costureiras passam a ser feitos nesse modelo, que era uma espécie de ficha padrão da época. Então, nesse acervo que eu trabalho, tem aproximadamente 1.000 registros de costureiras, porque ele abarca justamente as contratações dessa empresa de 1942 até 1993. E eu trouxe aqui o registro de uma costureira, que assim como a Rosinha, também era lituana. Ela se chama Broni Mokevicius, nasceu na Lituânia em 1923, ou seja, ela teria 100 anos se ela estivesse viva, e migrou para o Brasil pequena, com 13 anos de idade, no período entre guerras. Então, além da própria imagem da costureira, né, que a gente vê no centro do documento, que muitas vezes fica prejudicada por conta da ferrugem do grampo que prende a foto, cada um desses retângulos coloridos que eu destaquei forma um conjunto de informações que interessa para a gente. Então, no retângulo rosa, a gente tem nome, data e local de nascimento, estado civil e endereço residencial. No caso da Bruni, ela também morava no Bom Retiro, muito perto do emprego dela. Uma distância muito curta, assim, 5 minutos caminhando. No retângulo azul claro, a gente tem detalhes em relação à contratação. Então, ela era costureira overlock, ganhava o equivalente a um salário mínimo da época e trabalhava 8 horas por dia, de segunda a sábado. 48 horas semanais, né? E, por fim, no destaque amarelo, a gente tem a data de admissão, 16 de fevereiro de 45, então ela entra com 21 anos, e a data de saída, 8 de janeiro de 48, então ela sai com 24 anos. E esse cruzamento de informações de diferentes documentos funciona bem entre as costureiras estrangeiras, por isso também que eu trouxe o registro de uma costureira lituana. Através do arquivo do Estado de São Paulo e de sites como Family Search, a gente tem acesso a outros documentos da mesma pessoa. Então, aqui a gente tem a certidão de casamento da Bruni, que informa que ela casou com um sujeito chamado Osmar Sinci, que tinha uma idade muito próxima da dela, que atuava como contador e que, pelo sobrenome, não era de origem lituana. E aí, o interessante aqui é a data do casamento, está destacado em amarelo aí no final da página, 27 de janeiro de 1948, ou seja, 19 dias depois da saída dela do trabalho. A gente não sabe se ela foi demitida ou se ela pediu demissão, mas fato é que ela saiu logo antes de casar, ilustrando aí o que foi dito pela Maleronca sobre a relação entre costura e casamento na vida das mulheres trabalhadoras. Então, a ideia, né, claro, é dialogar tanto com a literatura de ficção, como também com a literatura de não ficção, né? E ver o que casa, o que não casa, o que é diferente, o que vai pela mesma linha. Aqui a gente tem um registro de estrangeira, da Bruni, emitido em 1944, quando ela tinha 18 anos. Ela já mora no Bom Retiro, mas ainda não é identificada como costureira. Na profissão consta prendas domésticas. E aí, no verso dessa ficha, que é aqui à direita,
vão sendo feitas atualizações. Então, em determinado momento, ela comunica a mudança de profissão, e aí consta simplesmente operário, e o endereço profissional é o endereço da Ouro na época, né? Rua José Paulino, número 139. E, em 58, consta uma segunda alteração de endereço residencial para a Rua Matias de Oliveira, que fica no Brás, no mesmo bairro que aparece no Romance da Pagu. Então, ela deixa de ser uma moradora da região central e vai morar na Zona Leste. Aqui a gente tem um segundo registro de estrangeira dela, de 1973, e aí temos um retrato dela com aproximadamente 50 anos, né? A foto está bem mais nítida, e a gente vê pelas roupas, pela postura, pelo cabelo, né, pela quase gestualidade, dá para ver, como a imagem de uma mulher de 50 anos na década de 70 é diferente da imagem de uma mulher de 50 anos em 2023. E em relação aos dados, a gente vê, mesmo que ela parou de trabalhar, porque a profissão dela volta a ser prendas domésticas, então que ela para de trabalhar, né, depois do casamento, e que ela permaneceu aí morando no Brás por um bom tempo, porque o endereço continua o mesmo. E aí, pesquisando a Brony, a gente também chega no documento da irmã dela, da Joana Moquevicius, que também é uma costureira, que também mora no Bom Retiro, né, nesse começo de vida, aí na juventude, e que também trabalha numa fábrica de malhas no Bom Retiro, próximo à casa delas aí. Então, na construção do texto, né, das informações sobre essas costureiras, não é que a gente não está fazendo prosa, mas também não se trata de contar essas trajetórias femininas por meio de uma linguagem científica fria, impessoal, distante. Então, é como se essas costureiras virassem personagens, não de um romance, mas de suas próprias histórias, recontadas a partir desse nosso viés, que junta a cidade e costura. Aqui eu trago um registro de uma outra costureira, dessa vez uma costureira brasileira, a Luzia de Oliveira Maia, que eu tive a oportunidade de entrevistar. E aí, porque, né, como esses registros são de 42 a 93, a gente tem desde mulheres que nasceram nas primeiras décadas do século, que agora teriam 100 anos, como mulheres que nasceram em 47, como a Luzia, que agora é uma senhora de 70 e poucos anos, né, e que aí a gente consegue, às vezes, localizar e fazer a entrevista. E aí, a gente também reconstrói a trajetória de vida delas, mas a partir de uma metodologia muito diferente, que admite mais informações e detalhes, mas que também inclui precisões próprias dos processos de subjetivação da memória pessoal, né? Então, mesmo você entrevistando a pessoa, você vai entrevistar uma vez, ela fala uma coisa, depois você vai entrevistar uma segunda vez, ela fala uma coisa diferente. Então, também não se trata de que a entrevista vai te garantir uma super precisão dos fatos e das sequências, como realmente aconteceram. Então, exige também esse trabalho de escrita e de dedução, conclusão, e por aí vai, né? Mas, realmente, você consegue mais detalhes, e principalmente sobre a vida dela na cidade, né? Então, você consegue, por exemplo, criar mapa sobre as residências que ela passou, e aí também visitar essas residências, tirar as fotos, colocar tudo isso numa representação visual, né? Que a gente ainda vai melhorar um pouco ela. A gente também consegue fazer mapas sobre os trajetos que elas faziam, por exemplo. Então, quando a Luzia morava na Casa Verde, ela trabalhava no Bom Retiro, e ela ia para o trabalho a pé e ia encontrando várias amigas costureiras no caminho, que iam se juntando e iam formando um grupo que ia caminhando, né, atravessando a ponte da Casa Verde, para cada uma chegar na confecção que trabalhava no Bom Retiro. Bom, esses registros fornecem, então, para a gente tanto informações específicas, né, sobre a pessoa registrada, como também transmite uma espécie de retrato da época em que foram produzidas. Então, a gente tem os dados concretos objetivos, né, e aí, em termos de análise de conjunto do registro, eu olho com mais atenção para os dados de endereço residencial, porque, como eu falei no começo, o tema da pesquisa começou a se delinear a partir da identificação de uma possível concentração de moradias de costureiras
no bairro da Casa Verde. Então, como eu tenho os endereços exatos, eu consigo precisar onde elas moram e também relacionar esses dados de moradia com outros atributos presentes no documento, como nacionalidade e raça. Além disso, eu vejo também como esses dados evoluem ao longo desse recorte temporal, e aí eu dialogo com outro tipo de literatura, né, que é literatura de não ficção, sobre a história das cidades, especificamente sobre a história de São Paulo na segunda metade do século XX. Eu discuto, então, conceitos como expansão periférica, por exemplo, que diz, em linhas gerais, que as classes médias e baixas vão, ao longo do tempo, deslocando as suas moradias, ou sendo deslocadas, né, dependendo da interpretação, para territórios cada vez mais distantes da região central, por uma série de motivos, mas basicamente por uma questão de valorização de regiões onde as infraestruturas são implementadas, né, que aí aumenta o preço da terra e torna a permanência dessas pessoas inviáveis, né. Mas, além desses dados concretos, que aí eu faço mapas e vou vendo como vão evoluindo ao longo do tempo, a gente tem também essas informações visuais, né? E quando eu entro em contato com cada um desses registros, pela primeira vez, a primeira coisa que chama a atenção é a imagem da costureira, né? E aí o incrível é que mesmo a partir de fotografias pequenas, né, as 3x4 da época, a gente consegue extrair também, identificar padrões de imagem, gestualidade e moda nas diferentes décadas entre 1942 e 1943. Acho que é um pouco isso que eu queria falar. Muito, muito obrigada, Stephanie. Sua apresentação foi muito interessante. A menção ao Parque Industrial Pagu e ao quadro da Tarsila das costureiras, misturados com a vida dessas costureiras, ficou muito, muito legal. É maravilhoso a sua pesquisa. Manda um beijo para o Renato também. Vocês estão de parabéns, você principalmente. Está muito interessante para a história da moda. E eu acho que uma das coisas que a gente tem que lembrar sempre, tanto quando a gente estuda a história do consumo, ou gastronomia, ou estuda moda, é lembrar dos trabalhadores envolvidos com aquela área. Então, lembrar das costureiras e trazer as histórias delas, e trazer a vida delas, é algo muito emocionante, interessante e importante para essa área de história da moda, pensar nas trabalhadoras. Acho isso muito interessante. E pensar no trabalho feminino ligado à costura é um tema essencial para a história da moda. Então, você está de muito parabéns. Eu vou apresentar bastante rapidamente para a gente poder seguir para uma discussão, porque eu já estou, assim, seca para fazer perguntas e colocá-las para a gente conversar um pouco com as duas. Eu vou apresentar, na verdade, um tema que me veio há pouquíssimo tempo, quando eu resolvi esse ano fazer um curso sobre psicanálise e Freud. E esse curso abriu, não sei lá, talvez Freud explique, né? Minhas ideias para olhar para romances do século XIX, perceber personagens femininas e tentar entender de que maneira as personagens femininas e as suas roupas, de que maneira as roupas refletem os estados de alma dessas personagens femininas. Estados de alma, estados psíquicos, estados emocionais dentro dos romances. Então, eu pensei em algo que eu queria ter feito desde o final do doutorado, que é entender e colocar em confronto, digamos, ou em perspectiva paralela, talvez seja melhor. Duas cenas de dois romances muito interessantes e que, quando eu estava escrevendo o doutorado, enfim, isso ficou um pouco para o lado, porque não era exatamente direto o que eu estava pesquisando. E muitas vezes a gente tem ideias paralelas e precisa focar na tese para terminar, etc. E tal. E essa minha ideia era entender, tanto no Lucila, do José de Alencar, quanto na Carne, do Júlio Ribeiro,
dois momentos em que as personagens tiram as roupas. Então, entender de que maneira esse ter roupa e não ter roupa estava encaixado dentro da trama das personagens, né? E de que maneira isso refletia momentos de tensão nos romances, de que maneira isso refletia uma ideia da sexualidade ligada às roupas das mulheres no século XIX, e de que maneira isso vai se traduzir num romance, exatamente. Quer dizer, então, essa é o meu... Estou escrevendo um artigo, terminando de escrever um artigo, na verdade, sobre isso, e é exatamente sobre essa ideia. Então, nos dois romances, tanto no Lucília quanto a Karen, as duas protagonistas, a Lúcia e a Helena, elas vão se vestir e se desvestir, ou seja, vão tirar a roupa de acordo com as tramas das histórias. Então, essas roupas, elas servem para marcar o caráter, as oscilações de humor, as vontades e os desejos das personagens. Então, essa relação entre o corpo feminino e as roupas no século XIX, ela deixa bastante claro as hierarquias sociais e de gênero no país. E eu vou falar disso mais para frente, na hora que a gente for fazer as perguntas, mas entender também como as roupas e a confecção das roupas e o uso das roupas se coloca dentro dessa perspectiva de gênero feminino na literatura, é muito interessante, né? Então, vou falar bastante disso depois. Então, por meio dessas roupas, as mulheres elas transmitiam para todos, né, no romance e na vida real, seu próprio status social, sua disponibilidade social para o mercado de casamento. E, ao mesmo tempo, essas roupas ressaltam certas características físicas femininas que são interessantes e que eram relevantes para que as mulheres conseguissem bons casamentos e conseguissem, digamos, manter a sua linhagem, o seu futuro dentro do século XIX, né? Que características são a cintura, os braços, o busto? Eles deixam claro como o papel da mulher no XIX, nesses romances, é subalterno e subjugado aos desejos masculinos e infantilizados, não é mesmo? Lucília, foi publicado em 1862, conta a história da prostituta Lúcia, que se apaixona por Paulo e se redime ao longo do romance, tornando-se uma senhora pacata e devota, bastante devota. O José de Alencar claramente se inspirou na obra A Dama das Camélias, o romance de Dumas, que foi publicado em 1848 e que estreia como ópera em 1852. A cena em particular que eu gostaria de analisar aqui é a cena em que a Lúcia, a protagonista, ela tira as suas roupas numa orgia, com os homens olhando para diferentes prostitutas numa casa de prostituição e festas, digamos, nos arrebaldes do Rio de Janeiro. Mas nesse momento em que as mulheres tiram as roupas, ela vai mais longe, onde ela fica praticamente nua e passa a imitar estátuas gregas, fazendo poses para deleite da plateia masculina e para uma incredulidade do seu amado e apaixonado interiorano pretendente chamado Paulo. Nesse momento, a Lúcia é uma devassa. Ela ri, ela bebe vinho diretamente na garrafa. No outro, quando ela vai falar com o Paulo imediatamente depois, ela já se torna de novo uma moça angelical, ingênua, desejável e pronta, digamos, para esse mercado de casamento, em que ela, sendo prostituta, nunca vai conseguir alcançar. As suas roupas, durante todo o livro, elas vão traduzir esses humores, as suas posturas, o seu flerte, a sua maneira de estar no mundo. Então, quando ela veste roupas pretas, com rendas, vermelhos ou dourados, é quando ela é prostituta. Quando ela veste vestidos brancos, tons pastéis, rendinhas e tal, ela é a mocinha do Paulo. Vou ler um trecho aqui. Lúcia saltava sobre a mesa, arrancando uma palma de um dos jarros de flores, trançou-a nos cabelos, coroando-os de verbena, como as virgens negras.
Depois, agitando as longas tranças negras que se enroscaram quais serpes vivas, retraiu os rins num requebro sensual, arqueou os braços e começou a imitar, uma a uma, as lascivas pinturas. Mas a imitar a posição, com o gesto, com a sensação do gozo voluptuoso que lhe estremecia o corpo, com a voz que expirava no febril suspiro e no beijo soluçante, com a palavra trêmula que borbulava dos lábios no delírio do êxtase amoroso. Enfim, o outro romance que eu queria contrapor a esse foi o romance A Carne, escrito pelo Júlio Ribeiro, escritor naturalista e gramático, publicado em 1888, às vésperas da abolição da escravatura. Esse romance conta a história de Helena, uma jovem criada como um homem, entre aspas, pelo pai, em que ela conhece línguas, é culta, é versada em letras e ciências. Mas quando o pai morre, ela vai passar um tempo na fazenda de um amigo da família, onde ela conhece o filho do dono da fazenda, o Manuel, ou Maneco. E eles logo começam um caso tórrido, explicitamente narrado pelo escritor. Manuel, ele não pode se casar com ela, porque ele já era casado na França, e ele acaba tirando a própria vida. Helena, a protagonista, ela não se abala, e mesmo grávida, constrói o próprio destino se casando com outro homem. É um trecho da Carne que eu vou ler aqui. Moreno clara, alta, muito bem lançada, tinha braços e pernas roliças, musculosos, punhos e tornozelos finos, mãos e pés aristocraticamente perfeitos, terminando unhas róseas, muito polidas. Sobre os seios rígidos, protraídos, afinava-se o corpo na cintura para alargar-se uns quadris amplos, para arredondar-se de leve em um ventre firme, ensombrado infelizmente por velo escuro abundantíssimo. Os cabelos pretos, com reflexões azulados, caíam em franjinhas curtas sobre a testa, indo frisar-se lavamente na nuca. O pescoço era proporcionado, forte, a cabeça pequena, os olhos negros vivos, o nariz direito, os lábios rubros, os dentes alvíssimos na face esquerda tinham um sinalzinho de nascença, uma pintinha muito escura, muito redonda. Lenita contemplava-se com um amor próprio satisfeito, embevecida e louca de sua carne. Olhou-se para o lago, olhou para a selva, como reunindo tudo para formar um quadro, uma síntese. Acocorou-se faceiramente, assentou a nádega direita sobre o joelho esquerdo erguido, lembrando e reproduzindo a posição conhecida da estátua Salom da Vênus de Jacopim. Nesses dois trechos que eu li aqui, a gente vê a silhueta feminina muito sexualizada. O contraste entre a cintura e as saias, ou a cintura e o resto do corpo, uma ênfase no busto, nos braços, no ombro e no pescoço. Né? A gente tem que lembrar que no século XIX existia uma espécie de interdição de se mostrar pés, pernas e coxas, que se tornam, portanto, altamente eróticos nesse momento. A gente tem vários romances em que o pezinho da protagonista ou o pezinho de uma mulher faz todo o jogo erótico entre a mulher e o homem. O Paul Poiret, um costureiro do final do século XIX e do XX, olhando para trás num tom severo de crítica, vai afirmar que a imaginação das costureiras entre 1820 e 1830 incidiu apenas em 3 pontos: fazer da saia o sino, da cabeça um monumento e do corpo um fuso. Ele está criticando essa silhueta feminina do 19. As saias amplas, em formato de sino, com as cinturas bem marcadas, foram o resultado de 2 peças do vestuário feminino, a crinolina, como a gente sabe, e o espartilho. Gilberto Freire vai falar da mulher no século XIX, um pouco lembrando essas nossas protagonistas dos romances, né? E vai acentuar essa dualidade ao falar que a cintura da mulher brasileira, na época das casas grandes, se conservou artificial pelo uso exagerado do espartilho. E exatamente essa silhueta fininha, marcada pelo espartilho, que era um sinal e um marcador de classe e distinção social no Brasil. E que o Gilberto Freire vai falar disso também. Nas cenas em que as roupas são despidas e a relação entre sexualidade e corpo feminino, as imposições da era vitoriana, elas se tornam evidentes. Se a gente for olhar para os romances, o olhar
do narrador é um olhar masculino e masculinizante sobre o corpo das duas protagonistas. As roupas acabam por servir as narrativas de diferentes maneiras, ou como marcadores de classe e de gênero, claro, ou auxiliares de estados de espírito ou de caráter, maneiras de evidenciar sentimentos e personagens. De uma certa maneira, esses dois romances, As Roupas e o Despir-se, são elementos essenciais da trama e servem de exemplos de como o corpo feminino era percebido e retratado na época. As roupas femininas no século XIX vão pôr em evidência os papéis de gênero. Michel Perrault, por exemplo, vai destacar que a divisão entre os papéis masculinos públicos e femininos privados. E nesse espaço privado do corpo feminino ficam evidentes o papel que cabe às mulheres de reprodutoras, de cuidados familiares e de reprovação do desejo sexual. Se isso está evidente nos dois romances, no caso da Carne, o Júlio Ribeiro era um narrador, era um autor que que entendia os desejos femininos e via o matrimônio como uma espécie de restrição às possibilidades das mulheres. Então, ele era contra um pouco essa monogamia do casamento burguês. Ao contrário de Lucila, em que o casamento é redentor para as mulheres da sociedade. Mas a gente tem um período de tempo entre esses dois romances, ao mesmo tempo que o Júlio Ribeiro foi um escritor bastante perseguido, exatamente por ter essa visão sobre a sexualidade feminina. Ele achava que a sexualidade feminina deveria deveria ser inteira, né? Integral, deveria ser colocada, enfim, sem restrições na sociedade, restrições como virgindade ou casamento e tal. E a gente vê que são os finais dos romances que marcam bastante a diferença dessas duas posições. Lucila é um romance um pouco às avessas, em que a protagonista começa tirando as roupas e fazendo 1000 malabarismos, digamos, para imitar estátuas ou pinturas, e bebe vinho, e é lasciva, e seus desejos da carne, digamos, são satisfeitos com Paulo num êxtase maravilhoso e tal. A gente vê ela, ao longo do romance, reprimindo sua própria sexualidade. Suas roupas saem de roupas, como eu disse, negras, escuras e sensuais, vermelhas e tal, e passam a ser roupas brancas, angelicais e tal, em que ela passa a assumir um papel de mulher que cabia na sociedade. Se ela não pode casar, ela vai ser mantida pelo Paulo numa casinha longe da sociedade, devota a Deus e aos órfãos e a outras crianças. No caso da Helena, no A Carne, ela satisfaz seus desejos com o maneco, eles transam pela fazenda inteira, as roupas não necessariamente, elas traduzem, digamos, desejos e fantasias sexuais do casal, ou seja, tem um momento em que o Paulo fala para ela assim, eu quero que você se espartilhe como se fosse para o teatro e depois tire tudo para mim. Aí ela põe um vestido todo maravilhoso de gala e depois ele tira essa roupa dela, peça por peça, que vai caindo. Então, as roupas, elas servem também para alimentar a fantasia e diversas fantasias sexuais dos dois. O romance chega num impasse em que ela é engravida do maneco e que ele não pode casar com ela. E ele, muito abalado por não poder casar com ela, já que ele já era casado com uma francesa, ele tira a própria vida. Mas a Helena, não. Ao assumir o seu próprio destino, ela fala, se você não pode casar comigo, eu vou casar com quem queira casar comigo e assuma essa criança. Ela fala com um ex-pretendente dela, da região de Campinas, que assume a criança, o casamento, os dois vão partir para Paris para ter o filho fora do país, e aí ninguém sabe exatamente quando a criança nasce.
com planos de voltar e se tornarem políticos, se estabelecerem na corte e se tornarem políticos. E claramente essa postura de assumir próprios desejos e a própria vida faz com que a Lenita saia desse lugar de mulher do século XIX e, portanto, histérica, por não sucumbir aos próprios desejos, e ela, por ser rica, conseguir superar essa condição de histérica e conseguir conduzir a própria vida. Então, a minha pesquisa está terminando, né? O artigo está terminando, e ele gira mais ou menos em torno dessa ideia das mulheres, desse despir-se e vestir-se, e como as roupas, elas apresentam esses estados de espíritos femininos. Tá no final. Então, enfim, era isso que eu queria falar aqui, e eu queria já partir, se a gente pudesse, para um debatinho com as duas outras apresentadoras aqui. Posso já fazer perguntas para vocês? Já vou fazer. Janete, primeiro eu achei, como a gente nem combinou antes, mas as apresentações foram muito próximas de si, né? Ficou muito legal. E que tem um elemento que marca essas três apresentações, que são as mulheres e a roupa, não é mesmo? E as mulheres e a roupa, tanto no Bonequinha de Luxo, tem uma coisa que eu achei muito legal, que é pensar em como ela reflete esse momento que você mesmo falou, da sociedade americana, digamos, em que esse modelo de mulher recatada do pós-guerra, dos anos 50, está sendo implodido. E que, de alguma maneira, essa sexualidade difusa da Holly se apresenta por todo o livro. Ela é prostituta, mas ela quer ser prostituta, então ela é uma prostituta verdadeira, e, ao mesmo tempo, ela assume, sendo prostituta, os próprios desejos sexuais. Não há psiquiatra que dê conta dessa sexualidade livre que ela tem. No final é isso, é ter uma sexualidade livre em que esse modelo de casamento americano, da mulher dentro da casinha, com a família, não sei o quê, está implodindo, está acabando. E ela é esse símbolo. Eu acho que talvez o livro seja importante por causa disso. Vou falar para a Stephanie também, daí a gente amarra e cada uma responde. E, Stephanie, é também esse momento interessante que você fala dessas costureiras num lugar da cidade muito importante para a cidade. Um lugar espacial e um lugar de simbólico dessas prostitutas. Eu não sei se você conhece o trabalho da Paula Janovic, que fala sobre as prostitutas do Bom Retiro. Você já fez o tour com ela? E aí, o que eu achei interessante é ver como essas costureiras e essas trabalhadoras, elas eram as mesmas pessoas. Às vezes eu fico pensando, porque a Paula tem uns crachás assim que a gente põe das imigrantes, e que elas mudam de categoria conforme elas têm dinheiro ou não, conforme elas têm trabalho ou não. Um dia elas são prostitutas, outro dia elas são costureiras, um pouco como a Chanel foi na vida, né? Uma hora eram prostitutas, outra hora eram costureiras, e que ao sabor desse mercado de trabalho, da possibilidade de ganhar dinheiro ou não, da possibilidade de se sustentar, elas ali viviam no Bom Retiro, nesse lugar. Não sei se eu também queria te falar de um livro. Você conhece o livro da Alameda que chama O Mercado do Prestígio, da Milena Fernandes? Me escreve no particular que eu dou um livro desse que é essencial para você. Junto com a pesquisa da Maria Cláudia Bonadil, uma das melhores pesquisas sobre consumo no final do 19, comecinho do 20, ela também fala do mapa, muito legal, você vai aproveitar. Então, quer responder, Janete? Quer falar alguma coisa? Não é bem uma pergunta, mas uma coisa. Mas eu quero comentar. Inclusive, a sua pesquisa, Joana, você sabe que eu sou apaixonada pelo século XIX, né? Porque meu mestrado foi em Dom Casmurro, inclusive foi publicado pela editora Alameda, né? Que é da Joana, Moda e Ironia em Dom Casmurro.
Então, eu, inclusive, quando fui procurar um tema de pesquisa para o doutorado, eu fiquei, meu Deus, continuo no século XIX, que é uma paixão, né? Eu vi você falando aí, meu olho brilha, eu fico, meu Deus, que delícia que é esse cenário dos romancistas escrevendo ali em plena era romântica e realista, né? A gente tem ali uma riqueza maravilhosa para a literatura, e isso é muito incrível. Mas aí eu acabei me deparando com essa obra do Truman Capote, que foi o Summer Crossing, que me levou para a Bonequinha de Luxo, e aí, enfim. Mas isso que você falou a respeito da Holly, né, da Holly Golightly, que esse nome também dela é um nome fantasia, não é o nome dela de verdade no romance, né, é um nome inventado, é uma figura inventada, né? E Holly quer dizer sagrado, né? Pois é, e Golightly tem a ver com o light, né? Tem a ver com a luz, tem toda uma simbologia ali que ela inventou, né, para se projetar. Também essa fantasmagoria. Então, assim, é muito interessante perceber nesse romance esse desejo da Holly, que é ambíguo e que, para aquele tempo, ainda não era permitido. Aí, quando você estava falando do século XIX, eu fico, meu Deus, as mulheres estão ali rodando e querendo fazer coisas desde o século XIX, e ali em 1950, 60, elas ainda não podem. A Holly, ao mesmo tempo que ela quer exercer sua sexualidade, ela também quer casar, ela tem um momento lá no livro em que ela decide se casar, decide ter filho, e nada disso se realiza. Então, o livro, ele mostra muito mais essa questão como esse desejo não realizado, né, do que o filme, porque o filme vai repercutir como aquilo que a sociedade deseja moldar, que é que ela saia dessa vida e que ela encontre um príncipe encantado e que tem um beijo no final feliz. Então, assim, isso é muito interessante, fazer o comparativo das duas obras, né? Como que a sociedade do período mudou aquilo que o romancista criou, né? Ele criou uma coisa para ser diferente, para dar essa liberdade para a Holly, para ela se transformar mesmo numa fantasmagoria, algo inapreensível, né? Que não se cristalizasse. Só que quando isso é levado para o cinema, a sociedade não permite que seja dessa forma. A sociedade... Mas, ao mesmo tempo, tem um final aberto também, a obra no cinema. Ela tomando café da manhã, olhando as joias. Não, mas no final mesmo do filme, ela está beijando o Fred, que na verdade, eles deram um nome para ele, que é Paul, é um escritor, então ela está beijando ele, é um final feliz, os dois estão juntos ali, viveram felizes para sempre. E ele fala com ela para ela não ter medo, para ela enfrentar, como se ela tivesse que enfrentar o medo de amar. Então tem toda uma construção social em torno disso ali no cinema, né? E o Capote viu tudo isso acontecer, e você sabe como que é, né? A obra, depois que ela é vendida, você não dá mais palpite. É outra obra, e apesar das divergências dele, foi filmado como o Blake Edwards desejou. Mas é interessante perceber isso, essa dualidade, como ela gostaria de ser as duas coisas, né? Ela gostaria de ser o que ela quisesse, na verdade, né? Stephanie, sua pesquisa maravilhosa. Exatamente, né? Ela queria ser duas coisas que para todo mundo eram incompatíveis, mas para ela não, né? E vai um pouco também nessa linha das funções incompatíveis, né? O comentário da Joana sobre as prostitutas do Bom Retiro. Eu conheço a Paula Genovich, tanto que foi ela que colocou a gente em contato. É verdade. Você fez o tour? Fiz, é maravilhoso, é sensacional. E aí a gente coloca, né, aqueles cartões de identificação, e em alguns momentos as prostitutas também são identificadas como prendas domésticas. Então essa função prendas domésticas parece que me é colocada quando não sabe o que coloca prendas domésticas, né? Então, às vezes sim, às vezes não, né? E aí a questão do confinamento das prostitutas no Bom Retiro, porque elas ficavam, né, nas duas ruas paralelas à José Paulino ali principal, entre a José Paulino e a linha do trem. Então, formava meio uma área confinada mesmo. E aí os comerciantes, os donos de confecções da José Paulino,
não gostavam, eles achavam que desvalorizavam o ponto comercial deles, toda essa proximidade tão grande com essa zona de meretrício, né, que funcionou acho que de 42 a 53, se eu não me engano, né, então teoricamente só poderia ter prostituição lá na cidade. E aí, ou seja, eles queriam que tivesse uma barreira, né? Só que, na verdade, existia uma porosidade muito maior, né? E eu acho que o fato das costureiras poderem ser prostitutas, as prostitutas poderem ser costureiras, demonstra um pouco essa permeabilidade, né? Essa porosidade do território que não dá, né? Não dá para construir muro, a gente sabe que não funciona. E aí, eu só queria, então, assim, falando dessas mulheres jovens que trabalhavam no Bom Retiro, acrescentar só mais um grupo, que é o grupo das funcionárias da Cooperativa de Crédito Popular do Bom Retiro, que era um banco que tinha no Bom Retiro, feito pela comunidade judaica, para a comunidade judaica, não restrito, mas muito frequentado pela comunidade judaica, que era uma cooperativa porque distribuía crédito, né, a juros muito baixos, muito mais baixos que os bancos da época faziam, e aí, no museu, no arquivo do Museu Judaico, tem uma coleção de fotografias super legal da cooperativa, e aí você vê, assim, no saguão da cooperativa, um monte de menina jovem trabalhando, de atendimento ao cliente, no banco. E aí tem também depoimento de história oral, e aí tem depoimento de uma ex-funcionária. E aí ela coloca que na cooperativa só trabalhavam meninas jovens, porque assim que elas casassem, elas saíam. Então, essa mesma, assim, na verdade, esse exército de mulheres jovens trabalhando no Bom Retiro, né, até mesmo na cooperativa, onde socialmente talvez fosse mais elevado, um lugar mais elevado, mas que tinha essa condição do casamento como uma interrupção da carreira, né? E aí, assim, tanto por uma questão... E aí eu fiquei pensando, é uma coisa ou é outra? Eu acho que não, é as duas. Eu pensei, será que então, uma questão social, então que realmente, né, esse projeto cultural de casar, e aí se retirar da vida pública, ficar em casa, ter filhos, cuidar da casa, ou também se era uma contrapartida dos empregadores, né? Porque, mas, assim, elas eram obrigadas a falarem que iam casar. E aí, uma vez casando, provavelmente elas teriam filho, e aí acho que já tinha até licença maternidade nessa época, então talvez os empregadores também não quisessem, né? Mas no caso de mulheres costureiras, tem uma coisa, muitas vezes a carreira continua dentro de casa, na máquina de costura, em que ela presta serviço para N ateliês, ou para um ateliê especificamente, mas que daí é um trabalho precarizado, não trabalho, que a família não acha que ela trabalha, mas ela fica o tempo todo ali naquela máquina. Sim. Não, primeiro que assim, ela continua costurando, né? Então ela continua trabalhando porque ela costura mesmo que ela não costure para fora, ela costura para ela e para o marido e para os filhos. Então ela está participando aí do orçamento doméstico. E muitas vezes os relatos que a gente tem é que ter uma máquina de costura possibilita que ela trabalhe quando precise, não necessariamente também o tempo inteiro, mas quando precisa, quando a situação aperta. Quando a situação da família aperta, e também sabendo da situação de como eram os casamentos, por exemplo, minha avó, o marido foi o meu bisavô, no caso. A mãe da minha avó era costureira e o marido larga ela e a mãe costura para criar os filhos. Então, sabendo dessa coisa fluida dos homens, né, de largarem as mulheres muitas vezes e saírem de casa e simplesmente fugirem, as mulheres tinham que se virar ali para sustentar as famílias e se virar costurando muitas vezes. Sim. E já foi tema até de novela muitas vezes, né? Sim, sim. Um meio de escapar da pobreza, né? Sim. E de manter uma dignidade burguesa, porque quem costurava em casa não era uma costureira da rua, entendeu? Ou que trabalhava fora. Ela se mantinha, digamos, a sua reputação de mulher dentro de casa. E também tem a questão da jornada dupla e tripla, né? Que você trabalhando em casa, você não tem o deslocamento. Então, você tá ali, você faz o almoço, aí você vai lá, você termina de costurar, aí você vai lá, você cuida da criança, tudo ali junto e misturado também, né? Tem essa separação também de ambiente de trabalho, ambiente doméstico, tá tudo ali junto, e ela tá sempre, sempre, sempre trabalhando, ela não para de trabalhar. Sempre trabalhando. A gente tem mais tempo? Alguém quer fazer alguma pergunta?
Alguém do público? Ou não temos mais tempo? Já estouramos todos os tempos, acho. Gente. Bom. Alguém vai entrar? Não. Então, acho que tendo estourado todos os tempos e já sendo quase 8 horas, e o congresso tendo começado muito cedo, eu vou terminar por aqui, agradecer as duas, adorei estar com vocês, acho que a gente tem coisas para conversar bastante. Obrigada, Joana, obrigada, Stephanie, pela companhia, e ao público também que está aí nos ouvindo, obrigada. Obrigada, Janete, Joana, até as próximas conversas aí futuras. Adorei. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.